Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Obrigado. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos adorar mais um pouquinho? Aleluia. Feche seus olhos, se coloque sobre os seus pés por um instante, por gentileza. Aleluia. Ei. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Entregue o seu melhor para Ele. Sim, entregue o seu melhor para Jesus nessa noite. Queremos reconhecer a sua presença nesse lugar. Sim, não queremos extinguir, nós não queremos apagar o Espírito Santo. Fui perdoado. Vem, Espírito Santo, encha-nos. Aleluia. Amado por Jesus. Glórias, glórias a Deus. Aleluia. Primeiro passo é reconhecê-lo no ambiente que nós estamos. A Bíblia diz que em Nazaré Jesus não foi reconhecido, e lá ele pôde fazer poucos milagres, porque não consideraram a presença dele. É interessante porque nos dias de hoje eu posso imaginar o Espírito Santo de Deus tomando todo o ambiente. Desde o momento em que nós chegamos, o momento que a gente já estava organizando esse ambiente, o Espírito já estava aqui. Eu posso ter a convicção de que tudo o que está acontecendo é porque o Senhor está na casa. Palavras poderosas já foram liberadas nesse ambiente. E se você pode, nesse exato momento, encurve a tua cabeça por um instante. Nós vamos começar esse culto de uma forma diferente. Um culto que nós começaremos com um esvaziamento. Queremos viver grandes coisas, coisas grandes demais para a nossa capacidade. Nós não temos todas as respostas. Se não for o Espírito Santo nos guiando, nos instruindo com a sua sabedoria, nós estamos afadados ao fracasso. E o fracasso gera decepção, decepção gera o desânimo vai gerar, sabe o que? A desistência, a queda, a morte espiritual muitas das vezes acontece por não discernir o momento que está vivendo. Mas hoje o Senhor está na casa, aleluia. Eu convido você a colocar a mão no seu coração e a fazer uma oração sincera a Deus. É uma oração que de repente vai ser em pensamento, ou de repente, se você tiver ousadia, libere a palavra e diga: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelas vezes que eu não reconheci o Senhor em alguns ambientes. Me perdoa por muitas das vezes ser negligente ao meu chamado. Me perdoa por muitas das vezes conhecer a palavra e andar em pecado, e andar de uma forma errada, e eu sabia que eu estava entristecendo o seu Santo Espírito, mas eu não pude discernir aquele momento e eu pequei. A palavra do Senhor diz que um espírito quebrantado, coração quebrantado e um espírito contrito, esse Deus não despreza, irmãos. Volta hoje para os braços do Pai. Volta para esse lugar de arrependimento. Ei! É interessante que quando a gente fica bravo, a gente xinga em alto e bom som, e na hora da gente pedir perdão, a gente quer falar baixinho. Oh Jesus, toma cada coração nessa noite. Que haja uma abertura hoje, um céu que vai estar fendado nesse lugar. Uma glória, uma virtude, uma unção
Sim, vai derramar sobre cada irmão que está agora dizendo: Deus, eu pequei, Deus, eu não sou perfeito, mas ainda assim eu decido permanecer. Aleluia. Se você está aí, levanta a tua mão direita e diz assim: eu sou perdoado, eu sou reconciliado pelo sangue precioso de Jesus. Diga isso: eu fui abraçado de novo, eu fui novamente ligado à vida. Aleluia. Só você que sente no seu espírito que você foi perdoado, dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus mesmo. Eu vou voltar. Diga: Jesus, eu te amo. Diga: pra casa do Pai. Aleluia, irmãos. Aleluia, graça e paz, meus irmãos. Está tudo bem, né? Oh, glória. Vamos fazer uma leitura. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Oh, aleluia. Hoje eu estou sentindo uma atmosfera aqui, uma atmosfera diferente. Tem uma atmosfera diferente. Não sei quem está percebendo isso aí. Só quem está percebendo, chega perto de alguém e fala assim: tem uma atmosfera diferente aqui hoje. É de filhos que realmente quer provocar um ambiente. Eu sinto isso. E nada vai roubar aquilo que Deus tem para liberar na nossa vida hoje. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 124. Nós vamos fazer uma breve leitura. Glórias a Deus. Se der para colocar aqui na versão NVI, eu prefiro, porque nós vamos falar a mesma linguagem, sem ter nenhuma divergência. Salmo 124. 124. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler comigo? Se o Senhor, aleluia, 1, 2, 3, e se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas turbulentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada. Diga assim: escapamos do laço do caçador. Aleluia, só volta por favor. E o laço foi quebrado, e nós escapamos. Coloca para mim na versão Almeida, João Ferreira de Almeida. Está uma linguagem mais interessante. Aleluia. Pode ir no versículo de número 7. Muito bom. Leia comigo em alto e bom som. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós, diga, escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Coloca a mão no seu coração, meu amadinho. Pai querido, é no seu nome que nos reunimos aqui nessa noite, para ouvir a tua voz, ser ministrado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos traga uma gloriosa direção revelada
da sua vontade para esses dias, pois nós somos carentes de ouvir a tua voz. Amém? Toma seu assento, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu preciso de você muito atento aqui. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, eu me refiro ao ministério, me refiro à família. Estamos tendo que tomar algumas decisões pontuais. E toda decisão exige renúncia. Toda decisão exige. E a grande verdade é que a gente acha que vai passar pelas fases da vida e não teremos adversidade, porque a gente acredita na palavra e acha que nós vamos passar inabaláveis em alguns momentos ou fases da nossa história. Só que isso não é uma verdade. Muitas das vezes Deus não vai impedir que você entre em algumas áreas de conflitos ou confrontos, mas não é porque Ele não impediu você de entrar que Ele não vai estar lá com você. Existe um processo na nossa vida, e esse processo é para o nosso amadurecimento. Processo, diga assim, processo para o meu amadurecimento. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Tem alguns acessos que você e nem eu estamos preparados ainda para chegar. O que define um homem experiente, maduro, ou uma mulher experiente e madura, é o quanto de desafios esse indivíduo já passou. O que separa um homem de meninos é a reação diante de problemática que ele está vivendo. Menino tem o hábito de tomadas de decisões impensadas, que compromete futuro, porém não calcula que aquela atitude vai intervir ou em um médio ou em um longo prazo, porque ele quer ser feliz naquele momento. E essa é a lei da recompensa do pecado. Escute, e muitas das vezes, por não discernir os momentos, a mente que está talvez cauterizada em algumas áreas vai tentar sabotar o propósito, tentando você só pensar no agora e não pensar a médio ou longo prazo. Quantos estão me entendendo aqui? Diga assim: eu estou sendo treinado, o Espírito Santo está me treinando para eu viver o tempo mais incrível da minha história. A minha mensagem, você pode ver, todas as mensagens eu falo a mesma coisa. Nós estamos sendo treinados para viver o tempo mais incrível da nossa história, mas nós vamos carregar marcas, chamadas as marcas das renúncias que nós tomamos, ou decisões que tomamos, que marcou, cortou fundo, mas não nos matou, nos deu resiliência, experiência, para viver cada etapa do processo com maturidade. Quando eu li o Salmo de número 124, é intitulado como um dos salmos dos degraus. Salmo dos degraus era quando o povo ia para Jerusalém cantando no meio do caminho. Eles iam para Jerusalém fazer o que? Adorar. Então eles cantavam as vitórias que eles tinham tido contra os seus inimigos. E esse salmo é um salmo de Davi. E Davi, quando estava escrevendo esse salmo, eu faço ideia da vitória exponencial que ele teve. Davi, para quem não sabe, ele era um adorador por excelência. E o que Deus procura hoje? O que é que Deus procura hoje? Os verdadeiros adoradores por excelência. O povo judeu, eles tinham uma vez por ano que subir para Jerusalém.
e eles não subiam para cultuar a Deus com lamúrias nos seus lábios. Ainda que eles estivessem passando pelo crivo da prova, eles não lembravam da luta, eles lembravam dos júbilos de glória. Ei, escute o que eu vou te dizer. É por isso que a Bíblia diz assim: trazei à tua memória aquilo que te dá esperança, porque vai ter hora na sua jornada que não vai estar legal, você não vai estar bem, talvez a situação não vai estar tão favorável, mas você precisa se lembrar o que Deus já fez a teu respeito. Você quer saber? Tem muitos de nós que não era nem para estar vivo, tem muitos de nós que Satanás com suas tramas já tentou ceifar a vida muitas vezes, tem muitos de nós que já fizeram contra nós tudo e mais um pouco que o inferno pediu, só que nós estamos ainda de pé buscando ao Senhor. Você quer saber? Isso chama graça. Você quer saber? Nós não merecíamos isso, mas Deus olhou e falou assim: enquanto ele estiver sobre a face da terra, cuido eu, porque eu marquei ele com a minha promessa. A propriedade é propriedade sim dos céus. Escute o que eu estou te dizendo. É incrível isso, porque vamos lá, coloca para mim o Salmo de número 124 aqui. Olha bem, irmãos, decidir adorar ou murmurar é uma questão de decisão. Eu decido o que eu faço da minha vida. O dia tem 24 horas para todo mundo, e cada um vai decidir o que faz da sua vida. Só que não dá para chegar no final da jornada e reclamar daquilo que você está vivendo, não, porque o que você está vivendo hoje são resultados da semeadura que você fez ontem. Oh meu Deus, tudo que eu faço vai ter colheita. Escute o que eu estou te dizendo, diga assim comigo: semeadura boa ou má, vai ter colheita. Só que eu estou carregando no meu coração nesses dias essa mensagem, que eu preciso, você precisa, essa igreja tem que aprender a dar graças a Deus. Diga comigo com voz de profeta, diga: graças a Deus, até pelas lutas que eu tenho passado, até pela escassez que tem vivido. Eu vou ter que aprender a lidar com aquilo que eu vou governar. Diga comigo: eu tenho que aprender a lidar com aquilo que eu vou governar. Diga mais forte: eu tenho que aprender a lidar com aquilo que eu vou governar. Quem foi Davi mesmo? Como que você se lembra de Davi? Quando eu falo rei Davi, o que vem na sua mente? Na hora assim? Governo, autoridade, reino, força, vitórias. Agora olha para mim, quem estava cantando esse salmo aqui, escrevendo o salmo, foi um cara rejeitado. Um cara rejeitado. Porque você vê na unção de Samuel, quando Samuel vai ungir Davi, Davi nem estava lá. Acharam que os irmãos tinham dignidade de sentar à mesa e ser ungido. Só que Samuel nem viu Davi de bate pronto, porque ele estava ocupado lá no meio do campo. Você conhece a história, pastoreando as ovelhas do pai. Ele não era cotado como alguém que iria ser um vencedor. Eu quero te dizer exatamente isso. Talvez você não é cotado como um vencedor, amigo. Talvez as pessoas, quando olham para você, não vê suas qualidades, só vê o seu defeito. Talvez você já até venceu aqueles defeitos, mas a pessoa faz questão de tempo em tempo apontar o dedo, pôr na tua cara e falar: você ainda é daquele jeito. Estou pregando para alguém aqui ou não? Porque é mais fácil reconhecer os defeitos do passado do que olhar que já tem qualidades nesse tempo presente. Eu vou te dar uma boa notícia: você não é mais aquele menino, você não é mais aquela garotinha de 10 anos atrás. Dá glória a Deus aí. Tem gente que só olha para o espelho e fala: estou ficando velha. Mas tudo bem, você mudou a mentalidade?
Ah, eu estou ficando velho. E aí, mudou a mentalidade? Você não é mais aquela menininha e você não é mais aquele menino. Paulo diz em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, pensava igual menino, andava igual menino, fazia as coisas de menino, mas eis que o menino cresceu, irmão. E um homem que exerce gratidão, que tem o coração grato, é porque ele é maduro na fé, ele não é mais menino. A mulher já não é mais aquela menina, levada de um lado para o outro, por conta de qualquer pensamento. Aleluia. Nós estamos em treinamento, irmão. Eu venho para a igreja, todo dia que eu venho para a igreja, ainda que eu vá ministrar, eu falo: Deus, fala comigo. Porque se não fosse o Senhor, meu irmão, as fúrias das águas já teria dilacerado nós. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos o quê? Fulminados. Agora, cada dia que passa, o mundo precisa conhecer a minha melhor versão. Eu preciso ser transformado de fé em fé e de glória em glória. Eu vou avançando. Eu não posso entrar nesse estado quo, que é o estado do conformismo, me conformar com a situação e achar que a vida tem que ser essa lamúria o tempo todo, esse desespero de alma o tempo todo, esses palavrões o tempo todo. Não dá mais. Você tem uma identidade em Deus, então tem que começar a falar a linguagem dos céus. Eu ainda te amo, tá? Espero que você me ame ainda. Um coração grato é um coração maduro. Vai falar para ninguém, fala para você. Um coração grato é um coração maduro. Aleluia. Quando Davi era jovenzinho, ele teve que brigar com quem? Com leões, com ursos. Ele lutou contra animais para defender o rebanho do pai dele. E quando ele vai receber a unção, ele recebe a unção, na verdade, quando ele vai para o campo de batalha, em 1 Samuel, se não me engano, 17, ele vai até o rei Saul e diz assim: olha, quem é esse incircunciso aí? Ei, rei, escute, eu já lutei com ursos e venci, eu já lutei com leões e venci. Escute, eu respeitei as minhas fases, e agora eu estou diante desse gigante que não tem uma aliança conforme eu tenho uma aliança com Deus. E eu vou te dizer, eu vou comer como se fosse um pão na minha boca, eu vou destruir ele. Sabe por quê? Porque Deus me guardou do leão e do urso, e também vai me dar esse filisteu nas mãos. Eu vou te dizer, Deus está te preparando para você subir degraus espirituais, para você ter autoridade diante dos desafios que estão adiante de você. E com mentalidade de menino você não vai vencer. Escute, sem autoridade você não sobe para o novo nível. Sem desafios, sem provação, não tem como subir de nível. Está difícil, dê um glória a Deus. Diga, está difícil, dá um glória a Deus. Deus está nos preparando, irmãos. Deus está o quê? Vem comigo. Tiago, capítulo de número 1, a partir do versos de número 2. Vamos lá, vamos começar um tour aqui. Tiago 1. Escute, meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Vai vendo, sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? A paciência. O que é a paciência? Diga comigo. É ciência. Diga assim, é compreender para ter paz. E quando não der para entender, tenha fé. Porque mesmo sem entender, você precisa ter paz. Olha para alguém, pode falar, você e eu precisamos ter paz em cada uma das decisões. Então a aprovação produz o quê? A paciência. Sabendo que a prova da vossa, é isso? Versos 2, volte, por favor. Meus irmãos, ok?
Enfrentados várias tribulações, ok, tentações, avance. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A fé que gera o quê? Gera o quê? E se a pessoa não tem paciência, é porque ela não tem? Vamos comigo. Se a pessoa não tem paciência, é porque ela não tem? E a paciência é o tempo de espera. E a espera é a provação que nos habilita ao novo nível. Escute, todas as coisas serão passadas por um crivo chamado tempo. Tudo será provado pelo tempo. E quem quer romper tem que ter o quê? Perseverança. Tem que suportar o tempo. E esperar é bom ou é ruim? É horrível. Não adianta eu pintar aqui, fazer uma alegoria e falar, mas como é gostoso esperar. Não é bom esperar. Porém, eu preciso fazer um exercício chamado o quê? O exercício da espera. Fala comigo. Fala assim: o exercício da espera gera músculos espirituais. Porque tudo que Deus não entrega de imediato me leva para o joelho, orações, súplicas e clamores. Então, muitas das vezes Deus está dizendo não, que é para você fazer, sabe o que? Boca no pó e joelho no chão. Quando as portas estiverem fechadas e você saber exatamente que a vontade de Deus é para que você rompa e não pare, então você precisa aprender o que? Ir pro joelho. Aleluia. Segue para mim, por favor. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. Escute bem o que eu vou te dizer. A bênção prematura antes do tempo se torna maldição. Eu vou repetir: a bênção prematura, se você não estabelecer bases, se fortalecer no Senhor para ter maturidade para gerir algumas coisas, essa mesma bênção que é aparentemente uma bênção, ela se torna uma maldição. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. E quando Deus opera, Ele faz uma obra perfeita. E no tempo de Deus tudo é perfeito. Escute, se você está na janela aguardando algo acontecer, eu chamo você, entra para casa, entra para dentro, adore ao Senhor, celebre a Ele, jubile, glorifique, dê graça em todo momento, como diz 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Dê graças a Deus. Mas pastor, não aconteceu nada. Meu irmão, quem dá graças a Deus é como aquela pessoa que diz assim: bom, ainda não aconteceu, mas eu confio tanto que eu já vou começar a agradecer a partir de agora. Comece a fazer orações dizendo: Senhor, eu já te dou graça pelo milagre que o Senhor já operou. Ainda não chegou, mas vai chegar. Os meus olhos vão contemplar o resultado da minha oração, da minha busca e da minha intensidade, porque eu confio. Eu decidi confiar, eu decidi. Tudo que nós fazemos para Deus e por Deus é através de decisões. Assim como você está aqui nessa noite, você decidiu estar aqui nessa noite. Agora aprenda, a sua decisão vai provocar milagre, vai provocar os céus. Escute, não vi um justo sem resposta. É como diz a palavra: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo sem resposta, e nem aquele que busca o Senhor mendigando o pão. Aqueles que servem o Senhor mendigando o pão. É dizendo, sabe o que? É uma questão de tempo até aquilo que você entregou para Deus ser manifestado e tornar algo visível, tangível e palpável diante de você. Glória a Deus, gostei de você. Quem mais confia? Quem mais responde essa oração? Quem mais responde essa palavra? Quem deu crédito à nossa pregação, como disse a palavra em Isaías? Quem deu crédito à nossa pregação, irmãos? Você está entendendo? Agora vem comigo, por favor. Aleluia.
Vem comigo agora para Romanos capítulo 5, versos de número 8. Romanos capítulo de número 5. A partir do versos 3, escute o que eu vou te dizer. Processo que forma um homem valente, um homem que vai romper, um homem que vai realmente romper no seu tempo. Primeiro ele luta em níveis para proteção. Lembra da luta de Davi? Era para proteger as ovelhas do pai dele. Então você tem que aprender a proteger as pessoas, guardar o coração de algumas pessoas. Escute, você tem que ser uma bênção para quem está perto de você. Você precisa ser uma bênção para quem está perto de você. A esposa, abençoe ela, honre ela. É marido, aprenda a honrar o seu marido. Marido, ame sua esposa. Ei, filhos, honre seus pais. Aprenda que tudo que você faz, faça como se fosse ao Senhor. Aprenda a honrar princípios, porque princípios te levam a propósitos, princípios te levam a rompimentos. Escute isso. Davi lutou em uma esfera para proteger. Agora no segundo momento ele vence, ele luta, decide lutar para vencer, porque ele queria o quê? Diga assim, ele queria honrar a Deus com a vitória. E Deus estava empurrando ele para o centro da vontade do próprio Deus. Mas por que Davi queria honrar a Deus? Porque ele falou, ó, você vem contra mim em nome dos seus deuses, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou vencer, e essa vitória não é por minha força, é porque eu tenho um Deus que é poderoso para me levar a essa vitória. Quando você estiver batalhando, e quando as suas batalhas levar você a lutar por uma vitória, mas que glorifique ao nome do Senhor, escute, Deus vai entrar nas suas guerras. Porque escute o que eu vou te dizer, Davi não foi ungido para vencer gigante. Davi foi ungido para vencer, para governar, para reinar. Agora quando ele diz assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus olha e fala assim, espera aí, esse menino vai morrer, e como que eu vou fazer dele ser rei? Agora eu tenho que entrar na guerra dele para livrar ele do laço de morte, para colocar ele onde ele precisa estar. Escute bem, Deus está te guardando até que se cumpra na sua vida o propósito dele. Escute o que eu estou te dizendo. Agora honre a Deus em meio às suas guerras. Honre a Deus em meio às suas guerras. Vai glorificando, vai dando realmente lugar, e vai entrando em ambientes que vão te provar, mas que vão te levar para esse nível. Romanos capítulo 5 versos 3 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha ela aí de novo. E a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Escute bem. Escute, às vezes a gente tem um sonho, e o nosso sonho leva toda a casa a ficar desestabilizada. O espírito de loucura toma o lugar, e a gente não sabe até que ponto Deus está operando, e até que ponto a gente está agindo na carne. Nós precisamos encontrar o quê? Um ponto de equilíbrio em Deus. Escute, eu vou repetir, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio chama, sabe o que? Diga comigo, Espírito Santo. Sem o Espírito Santo que toma-nos, é o espírito humano, é a carne que vai falar mais alto. Escute o que eu vou te dizer. Ou nós realmente vamos alimentar o Espírito e vamos nos conectar com os céus, ou a nossa alma vai ser atribulada pela nossa carne que está perturbada, ansiando acessos, conexões prematuras que vai nos levar a situações caóticas e um futuro. Quantos estão aqui ainda?
Quantos já viu um bebê nascer e no outro dia ele está correndo pela casa? Você já viu isso? Quantos já viram um bebê casando? Você já viu isso? Sabe por que isso não acontece? Tem uma lei chamada lei da natureza, e ela é processual. Primeiro trabalha-se no cognitivo, até preparar o cérebro para ele entender que as perninhas servem para andar, que a mãozinha serve para pegar, até ele entender que ele consegue governar sobre todo o corpo, as funções biológicas, ele consegue governar, você está entendendo? Depois ele começa a fazer as primeiras leituras e desenvolver a comunicação, dizendo papai, mamãe, e por aí vai, ou seja, processo em cima de processo, até se tornar um adolescente. O adolescente tem as suas prioridades, não é casar, não é conquistar, é aprender. E depois que aprende, ele começa a desenvolver a sua capacidade cognitiva para ter uma profissão. E depois que tem a profissão, tem um pouco mais de responsabilidade. Ei, escute, tudo processo, até chegar na maioridade e dizer: bom, estou pronto, estou trabalhando, estou orando para vir uma varoa, estou pronto. Isso leva em média 18 a 20 anos. E a gente quer acessar uma situação prematuramente e atrapalhar toda a vida. Deus está treinando o homem para romper e vencer. Escute o que eu vou te dizer: nós não podemos incorrer nos erros de pessoas que sofreram nessa vida. Dentro da minha casa, eu aconselho junto da pastora, e eu falo para os nossos meninos, para eles respeitarem o processo, porque nós não queremos vê-los passando pelos mesmos traumas que nós passamos. Você está entendendo? Só os jovens que querem casar aqui, levanta a mão. Aleluia. O resto vai ser tudo eunuco, eu profetizo, vai ser tudo eunuco. Quero casar, tá igual Paulo. Olha, se está solteiro é bom que não case. Mas amado, porque depois que casar você tem que entender que não é um namoro que você diz assim: olha, eu vou largar dela, eu vou terminar. Oh, bonitão, já levou para casa, já tem filho, e agora vou terminar. Ai, que bonitinho. Você sabe por que isso acontece? Porque às vezes falta isso. Porque isso aqui é comunicação. A comunicação tem um interlocutor e tem um receptor. E tudo que você recebe é incutido dentro de você. Isso faz parte da tua formação. Amanhã ou depois você vai tomar decisões a partir daquilo que você conhece. Porque se você não conhece, você vai tomar decisões com base em quê? É por isso que a palavra de Deus é inerrante. Ela trata todas as esferas, todas as camadas, todas as diretivas na vida social, ecumênica, eclesiásticas, vida conjugal, vida relacional, o que for. A Bíblia fala de tudo. É por isso que a gente tem que andar sobre o fundamento conhecido como a palavra de Deus. Escute, tudo que construirmos fora dos parâmetros daquilo que Deus diz, não vai resistir. Não adianta você cobrar da tua esposa que ela seja a mulher de Provérbios 31, de Provérbios 14, a mulher sábia, a mulher que serve, se você não é o homem de Efésios 5, que decide morrer pela tua esposa. Não adianta cobrar aquilo que você não faz, meu irmão. Sei nem porque eu entrei por aqui, mas está tudo bem. É sério. E numa construção de relacionamento com Deus, isso faz parte do pacote. Fala assim, faz parte do pacote da maturidade. Eu conheço muitos velhos com cabeça de menino e muitos meninos com a mentalidade de adulto. Porque o tempo não determina o grau de maturidade. Tem velhos com a idade biológica de menino de 15 anos. E tem meninos de 15 anos com uma
mentalidade biológica de 40, um homem com projetos e sonhos bem estabelecidos. Eu estou procurando esse tipo de, eu não vou falar esse tipo de homem não, esse tipo de gente aqui dentro, homens de posicionamento, mulheres que estão ali se movendo à luz da palavra, que está se desenvolvendo em graça, unção e sabedoria, que querem construir uma família sólida, porque essa igreja vai ser base sólida para famílias de muitas gerações, de muitos lugares. E você que está aqui recebendo essa instrução, meu irmão, você precisa realmente comer do maná, daquilo que Deus dá. Então não fique bravo comigo não, porque hoje eu só sou o garçom nessa noite. Eu estou servindo aquilo que o céu está dizendo, amém? Isso nem faz parte do meu esboço, irmão. Então glória a Deus aí. Diga assim: a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi. Fala assim, graça, irmão. Deus deu a condição perfeita para a gente se estabelecer nele. E se eu estiver nele, todas as coisas vão convergir, todas as coisas vão começar a correr em favor a nós. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e esperam no Senhor, mas que andam debaixo do seu propósito. Diga assim: Deus tem um propósito na minha vida. Aleluia. Deus tem um propósito na nossa vida. Depois dessa etapa, vencer o gigante. Depois Davi tem que lutar contra reis. O próprio Saul, que leva ele para dentro do seu palácio, por conta de que o espírito de loucura entra na vida de Saul, e o Espírito de Deus vem sobre Davi. E os homens falam, viu, chame alguém que saiba tocar harpa, traga para dentro do palácio, para que esse demônio, esse espírito de loucura, para que saia de Saul. E Deus prepara o ambiente para que realmente Davi entrasse no palácio. Olha para alguém, fala assim: se você respeitar os processos, Deus vai encontrar caminhos. Ou você quer saber? Deus vai fazer caminhos para você entrar naquele lugar onde vai ser o seu ponto de inflexão, ponto de partida, para você começar a se mover em autoridade. Um caminho que te leva para um lugar, para você exercer a autoridade. Sabe quem que levou Davi lá? Diga assim: o Espírito de Deus. Porque tem lugar que você não consegue entrar na sua capacidade. Se Deus não te pôr lá, é impossível você entrar. Mas hoje eu quero dizer, Deus está formando um caminho, criando um caminho, para você entrar em lugares que eram impossíveis você entrar. Sei lá quem está recebendo essa palavra, viu? É Deus criar um caminho lá em Goiás, para um cara fazer uma venda de 100 mil reais lá, e chegar de lá cantando júbilos de vitória. É Deus criar uma situação, que na minha casa vai ter uma celebração tão grande a partir da semana que vem, que eu já falei para a pastora: compra o rojão. Ela falou: não posso, ainda não consigo, não dá para comprar o rojão ainda. Falei: compra o rojão. A gente tem que começar a antecipar algumas coisas, porque no mundo do Espírito já é a nossa realidade. Diga assim: eu viverei tudo aquilo que eu estou apresentando a Deus. Então o que Deus disse a meu respeito é algo irrefutável, incontestável. E ainda que os homens digam não, ainda que tribunais bloqueiem situações ou sentenças, existe um Deus que rege sobre todas as coisas. Diga: Deus está me preparando para coisas maiores. Você
Você sabe por que Davi teve que lutar com Saul, teoricamente fugir de Saul no primeiro momento, receber perseguições de rei? Porque ele haveria de vencer outros reis, e por conta de que ele teve a oportunidade de matar Saul, mas sabia que quem havia ungido Saul era Deus, ele falou: não, se Deus levantou ele, quem vai destituí-lo também será Deus, porque eu não vou forçar nenhuma porta para acessá-la enquanto Deus não disser é o seu tempo. Quem está vivendo o processo de maturidade aprende a não forçar a porta. Se Deus disse não, obedeça, espera, porque todo homem que se autoproclama, todo homem que se exalta, escute, ele será abatido, mas todos os humildes que esperam o processo, será sustentado pelo próprio Deus. Vai ter pessoa que vai olhar e vai falar: ele chegou lá, agora quero ver ele se sustentar lá. Mas se quem te levantou foi Deus, quem te sustenta é Deus. Tem gente que vai ficar boca aberta, porque você vai chegar e vai se estabelecer em lugares que você nem tinha condição de estar. Sabe quem vai fazer? Tudo é por Ele, e tudo é para, aleluia, aleluia. É isso, muito lindo, né, irmãos? Vem comigo aqui, ó. Eu tenho um salmo que eu quero fechar a mensagem. Aleluia, né, irmãos? Tem mais 20 tópicos aqui. Irmãos, Deus me dá mensagens às vezes no meio do louvor. Sabe o que é isso? Porque existe uma atmosfera. Deus sopra no meu coração algo, e quando eu chego aqui, tem dia que eu chego aqui, as coisas mudam. Sabe por quê? Porque vai chegando pessoas, e cada pessoa traz algo. Tem uns que já vêm com o espírito de adoração, tem uns que vêm, sabe, com a alma aflita, e tem muitas coisas que Deus me entrega aqui no banco, e eu não tenho problema com isso. Eu decidi a me colocar à disposição do reino, e quem está para servir a Deus não escolhe caminhos, somente vai. Por isso que eu digo para você essa noite, tem caminhos que Deus vai te levar por eles, mas entenda se é Deus ou se é o inimigo te desviando. Se for Deus, Ele vai te trazer paz, você vai estar conectado com o corpo, vai ter fluidez e vai ter alegria. Agora, se for o inimigo, você vai perceber que você vai estar se isolando, e cuidado com o isolamento. Coloca para mim Provérbios 18:1 aqui, ó. Depois nós vamos lá para Salmo 145. Cuidado com o distanciamento. Fala assim: o tempo do distanciamento social já passou, agora eu preciso me conectar com o corpo, porque me conectar com o corpo gera vida. Eu só tenho vida como igreja se eu estiver unido ao corpo, porque senão eu só sou um membro cortado, e membro cortado e amputado putrifica. Alguém já viu um braço andando sozinho por aí? Já ou não? Já viu uma cabeça andando por aí sem corpo? Eu também não. Então não adianta você dizer que você é um membro desigrejado, mas é parte do corpo. Não, você não é igreja desigrejado, você só é igreja quando você está junto dos irmãos, porque é aqui que Deus prova você, aperfeiçoa você, é ferro afiando ferro. O que falta em você sobra no irmão do lado, o que falta no irmão do lado sobra no outro, e a gente vai se completando até atingir a estatura de varão perfeito. Vocês estão entendendo isso aqui? Aleluia. A palavra do Senhor diz em Provérbios 18:1: buscas satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Uau! Até para isso a palavra tem resposta. Então todo mundo que está isolado, ele está cheio de argumento, e muitas das vezes está lá, dado a uma situação de óbito espiritual, só que ainda não discerniu. Alguém conhece a história de um fisiculturista muito famoso, que ele procura um médico nos Estados Unidos, e ele chega andando no hospital, mas ele tomou tanto anabolizante, que quando ele chega no hospital, o médico faz uns exames nele, e vê que
ele está todo inchado, o fígado já não conseguia mais, de tanto medicamento, de tanta metafetamina, ele estava estufado, os rins todos arrebentados. O médico olhou para ele e falou assim: amigo, eu vou te dar uma notícia, você está morto. Uau! O cara estava andando, pastor, entrou andando. O médico falou assim: é uma questão de tempo, porque todos os seus órgãos vão paralisar. E tem muitos crentes que estão assim, distante do corpo, não ligados à fonte de vida que flui do altar de Deus, não consegue andar perto de ninguém, porque acha que todo mundo é falho, criou uma teologia que às vezes, ao invés de trazer ele para perto da presença, é a teologia da repulsa. Tudo é errado, porque aquele profetiza demais, porque esse não prega a palavra, porque não, então o certo é você que está aí dentro da sua casa. Aleluia, irmão. A grande verdade é essa, nós precisamos pregar a verdade. Ou a gente entende que igreja tem que ser igreja unida, ou igreja desunida, ela não existe. E o homem de dúbio pensamento, como diz o livro de Tiago, ele não prospera nos seus caminhos. Tem homens que não estão prosperando, porque ora pensa em ir para frente, ora pensa em ir para trás, ora pensa em ir para a esquerda, ora pensa em ir para a direita. Homem com dúbio pensamento não prospera. Eu vou repetir: homem, para prosperar, para andar em uma direção correta, ele tem que aprender a dizer sim para aquilo que é sim, e não para aquilo que é não. Sim, sim, não, não. E o que for além disso, não provém de Deus. Salmo 145, para eu terminar. Agora é para valer, viu? Diga assim, dá, oh glória, fala, vai terminar, graças a Deus. Salmo 145, a partir do versos de número 2. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Olha o que a maturidade faz com o homem. Todo dia eu te bendirei e cantarei e louvarei o teu nome para todo o sempre. É o cara dizendo: olha, o sucesso ou o fracasso não muda quem eu sou em Deus. Escute, se eu praticar a fé no Espírito, eu me torno um homem que fez a sua casa sobre uma rocha. Se eu não praticar a minha fé no Espírito, eu vou praticar a minha fé ou na carne ou na alma. A alma, ela é volátil, vulnerável a toda movimentação. Ora ela vai estar dando glória, e ora ela vai estar numa deprê. Então esse homem aqui encontrou um caminho sólido, firme. Todos os dias ele bendiz e louva o nome do Senhor para sempre. Segue para mim, por favor, versos 3. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, a sua grandeza é insondável. Oh meu Deus do céu, sabe o que falta para nós muitas das vezes? É reconhecer que Ele é grande e que nós somos. O problema é que tem homens que acham que Ele é grande e acha que ele tem uma vida autônoma e que tudo vai ficar bem. Só que não tem como ficar bem se Jesus não estiver nesse barco, amigo. Não tem como ficar bem. Versos 4. Uma geração cantará a outra geração grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Você sabe o que esse homem reconheceu? Que ele é poderoso. Ele está reconhecendo que a geração dele vai contar para outra geração que Deus é poderoso, que tocou nos antepassados, toca na geração presente e abençoa a geração futura. Eu vou liberar sobre você: as tuas descendências não mendigarão o pão, as tuas descendências vão governar sobre essa terra. Salmo 2:8 diz assim: filho, peça-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Pede. Está
passando dificuldade, escute o que eu estou te dizendo, essa dificuldade vai parar, vai cessar, o tempo da adversidade vai ficar para trás, e você precisa começar a cantar júbilos, adorações ao Senhor, porque a tua descendência vai desfrutar de tudo que você está plantando hoje. Eu profetizo filhos alinhados com o propósito de Deus, nenhum deles vai se perder. Eu profetizo Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ninguém vai se perder. Para finalizar, mais um: proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e eu meditarei nas maravilhas que fazes. Tudo bem, eu falei que tinha uma atmosfera diferente, e nós vamos encerrar esse culto nesses 5 minutos que nós temos para encerrar. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Eu vou dizer algo para você. É certo, se você estiver com a sua esposa, dê a mão para ela. Se você estiver com seu irmão, com seu amigo, eu peço para você ir até para a cadeira do lado. Eu peço para você, porque esse momento é um momento de encontro. É Deus dizendo: o meu negócio agora é com você. Aleluia. Irmãos, primos, pode ficar um numa cadeira, outro noutra. Isso, deixa um de um ladinho, outro do outro. Mamãe e irmã, uma de um ladinho, outro do outro. Eu quero que você encurve a cabeça por um instante. Eu quero que você olhe pela janela da vida. Eu quero que você entenda. Eu quero que você volte lá na tua infância. Eu quero que você pense na vida. A vida que você tinha quando você nem conhecia Deus. Talvez você pense: pastor, aquela época foi muito feliz. Aí eu te digo que Deus tem coisas maravilhosas nesse tempo para você. Um coração grato, ele vai entender que o melhor tempo da história não é o que passou, é o tempo que ele está vivendo agora. Um coração grato vai construir algo poderoso nesse tempo, que nem de longe vai se comparar com talvez o melhor dia do que ele já viveu. Vai ser algo excepcional, exponencial, muito mais glorioso. Eu quero te dizer, irmão, que a glória desse tempo presente, a glória dessa casa que você está construindo no tempo presente, ela será maior do que a glória daquilo que já foi vivido. Escute, essa é a oportunidade que você está tendo para construir um relacionamento de fato, de verdade com Deus. Esse é o tempo que se revelou o Espírito da verdade, onde as mentiras caem por terra, todo espírito de engano, todo espírito de manipulação que agia na tua mente. Você sabe de onde Deus te tirou, as libertações que foram operadas. Você sabe que o inferno foi confundido na tua história, e que Deus te colocou em um santo e vivo caminho. E hoje Deus está dizendo: é tempo de olhar para frente, é tempo de construir algo que não vai parar em você. As gerações futuras dependem de você posicionado. Por isso eu quero te dizer, hoje é noite de pacto, é noite de aliança, é noite de dizer: Deus, eu creio em tudo que o Senhor disse a meu respeito. É tempo de começar a levantar clamores, celebrações e glorificar ao nome do Senhor. Você está me entendendo? Ao único que é digno de receber, glorifique a Ele a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele
ministramos o louvor, coroamos. Vem comigo, irmãos. Essa estação da tua vida e da minha vida vai exigir muito de nós, mas nós precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, para que seja bem sucedido todos os nossos planos, como diz o livro dos Provérbios. Devemos receber a instrução dos céus e mergulhar e estar no centro da vontade de Deus. Escute, se você estiver aqui na casa, e se você sabe que você já fez muitas alianças com Deus, muitos pactos, mas parece que quando você sai do ambiente, parece que vem uma voz e você se perde em você mesmo. Talvez você está vivendo uma síndrome. Aí você fala, pastor, síndrome? Existem forças contrárias à palavra, que vem para saquear, para roubar os sonhos que o Senhor colocou no seu coração. E hoje Deus está dizendo, se você quer ser liberto, sai do seu lugar. Se você quer realmente ter uma mente firmada nos propósitos de Deus, eu quero te pedir, não volte para casa igual. Você que rompe a noite pensando, planejando, e chega na segunda-feira, ou chega no dia seguinte e não consegue tirar do papel aquela realidade. Talvez você está vivendo uma síndrome. Foi assim com seus antepassados, está sendo com você. E o Senhor está dizendo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas já passaram, eis que o Senhor está fazendo tudo novo. Você é livre para viver a sua vida em Deus e construir a tua história. Levanta a tua mão direita. Eu ministro sobre a tua vida uma unção de rompimento nessa noite. Você vai começar a dar glórias a Deus. Você vai começar a cantar hinos, salmodiar em meio à tua adversidade. Você vai cantar como Paulo e Silas na prisão. Vai cantar e o Senhor vai descer nesse lugar, vai mudar destinos. Sim, eu creio e eu ministro essa verdade sobre a tua vida. Aleluia. Só você que recebe essa palavra. Dê uma salva de palmas para Jesus. A ti coroamos, a ti, ó Rei Jesus, coroamos, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Glória a Deus. Consagramos todo. Amém, irmãos? Será. Toca na mão de quem está perto de você. Fala assim, não desista. Tudo que você precisa, Deus já liberou sobre você. Então se prepare, porque os dias que estão por vir serão dias de rompimento. E você vai caminhar sob essa palavra e vai chegar no seu destino profético, porque Deus te formou, te habilitou para esse tempo. Amém?